galera. Bom dia, Neide. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Vocês estão conseguindo visualizar minha tela direitinho? Sim. Vamos ver se hoje eu não apanho do áudio, né? Bom dia, Neide. Bom dia, tudo bem? Bem demais esse. Tudo bem. Então tá bom. Tentando conciliar toda essa maluquice, né? Que a gente está todo mundo submetido. Vocês não imaginam o trabalho que deu esse negócio de ensino remoto, gente. Se o outro dá trabalho, esse então, nem se fala. Mas tá bom, vai levando, né? Vocês estão conseguindo ver bem? Tô sim, dá pra ver. Ótimo. Bom, É vamos iniciar. questões discursivas, né? Isso mesmo. É porque no meio da minha apresentação que vai ter um áudio para a gente poder descontrair um pouquinho e também refletir, porque eu acho que questões discursivas também são para fazer pensar. Vocês não acham? Tem que ser utilizado mais, né, para mais de uma coisa, eu acredito. Então eu coloquei Sem aqui, dúvidas. eu coloquei duas frases e eu acho interessante que tanto essas duas quanto uma infinidade de outras que eu pesquisei, joguei na tela e falei, não, essa não fica legal, não, essa não dá para aquilo que eu estou pensando com a mensagem que vem depois. Fiquei trocando aí várias. Eu acho que são frases que dá para vocês usarem dentro de textos, né? Como relações intertextuais em vários temas possíveis, especialmente relacionados à questão que a gente tem aí na nossa realidade cotidiana, dentro desse aspecto aí de pandemia e pós-pandemia, que nós vamos ter que fazer ajustes com a gente mesmo e nas nossas relações, né, cotidianas como um todo. Então, vamos pensar sobre essas duas frases aí, uma do Jung, a outra de um historiador, que é o Eduardo Galeano. Então, temos aí, eu não sou o que me aconteceu, eu sou o que eu escolho me tornar. Eu gosto muito dessa frase, porque sempre fazendo um intertexto aí com Jung, não é o que fizeram comigo, é o que eu faço com o que fizeram comigo. Tá? Então, dependendo da forma como eu olho para aquilo que me aconteceu, eu vou me colocar no papel da vítima, da coitadinha, e vou me acovardar. Dependendo da situação, isso pode virar um impulso, né? Um ponto de transformação do ser que eu sou em algo melhor. Então, é para a gente pensar em tudo isso que está acontecendo conosco nesse momento, se isso tudo pode, né, e deve nos tornar algo melhor do que nós somos e como que nós podemos fazer essa transformação dentro do nosso cotidiano. Não é uma coisa fácil, mas é uma coisa necessária, porque é uma busca humana, né? Eu acho que o ser humano busca se tornar algo melhor todos os dias, e essa busca constante acompanha o ser humano no decorrer da sua vida inteira. Do lado, nós temos uma outra frase que eu gosto muito e que eu acho que também, de alguma forma, vai nos relacionar ao que eu vou jogar para frente, que tenhamos a coragem de estarmos sós e a bravura de arriscarmos a estarmos juntos. Então, como a gente brincou tanto com sós, né, em algumas questões anteriores aí, estarmos sozinhos. Será que a gente está sozinho no meio do cotidiano, no meio da multidão, né? Como é que é esse estar sós e, ao mesmo tempo, aproveitar essa solidão para amadurecer e crescer, para que a gente dê mais valor ao estarmos juntos. E eu acho que esse é o momento da gente repensar a valorização do sós e do juntos. O que eu quero para mim? Qual é o valor do outro para mim? Né? Como que eu posso reavaliar e redimensionar todas as minhas relações? Valorizar muito mais a qualidade do que a quantidade de tudo, né? E é por isso que eu queria que vocês refletissem comigo em cima disso aqui. Tá doendo, eu sei. Vocês estão conseguindo me Você ouvir? preso e o mundo fora. Dor que faz do escuro então, um rei da manhã. Sim, Neide. Beleza. Onde estão nossos amigos tão perdidos sem aurora? Acha aurora um termo antigo? A questão, amigo, é agora. Que o futuro chega tarde e o passado te fugiu. Tá sem luz, mas ainda arde toda a luz que você viu.
O futuro ainda não veio, o passado foi embora, todos dois irmãos do anseio. A questão, amigo, é agora. É o teu pai que já está morto, o teu neto que virá, o teu dedo aponta torto, sem saber o que apontar. Tudo está em movimento, nem o tempo é da hora. Se passou, passou, lamento. A questão, amigo, é agora. Se o martírio vai passar, se o êxtase vai vir, quanto falta para acabar, é só viver para descobrir. A saudade é desumana e a ânsia te devora. É o tempo que te engana. A questão, amigo, é agora. O retrato na parede dói mais forte no Natal. O futuro não se perde, se desenha num cristal, com o sangue da serpente, com o mau cheiro da demora, mas esquece atrás e a frente. A questão, amigo, é agora. Bom, como vocês viram, esse texto, tanto o texto quanto a narração, é do Oswaldo Montenegro, né? Esse texto é do dia 18, então ele é recente, ele é um texto de segunda-feira, foi publicado nas redes sociais dele na segunda-feira, então está dialogando com o nosso tempo de agora. E eu queria que vocês pensassem, a questão é agora. Então é o presente. A gente não tem o passado, porque ele já foi, a gente não tem o futuro, porque ele não chegou, e o que nos resta é o presente. Ainda que esse presente hoje seja turvo, seja complexo, seja conflituoso, ele nos traz uma possibilidade única de sermos melhores. Então, que a gente possa buscar isso, como as duas primeiras frases nos apresentaram, certo? Já buscando, como eu comentei com vocês, as questões discursivas da apostila 3, aí a gente já vai entrar no nosso conteúdo, tá? Se quiserem falar alguma coisa sobre os textos, está aberto, antes da gente iniciar. Se possível, peguem a apostila de vocês, a apostila 3. Lá no final da apostila 3 de gramática, vocês vão encontrar as questões discursivas, né? Ele vai trazer nessas questões discursivas aí 2 questões normalmente, de cada uma das aulas. Eu acho importante a gente falar delas, eu acho importante a gente comentar as respostas. Não são todas as questões aqui que eu acho assim bem boladas, mas tem 2 ou 3 aqui que eu acho que dão uma reflexão bem interessante sobre os nossos conteúdos. Então é uma maneira de a gente relacionar o que já foi visto, aprofundando e vendo o que vocês fizeram. Se vocês não tiverem feito, vocês podem fazer junto comigo a análise e depois tentar analisar separadamente, tá? Sempre que possível, eu quero fazer isso com vocês, porque eu acho que isso auxilia na ponte com a produção textual. Porque vocês têm aí, na hora da redação, uma série de conflitos, né? Escrever não é fácil. Colocar aquilo que eu penso no papel não é tão simples assim. E é um exercício contínuo, diário. À medida que vocês forem fazendo os textos, vocês vão ver como que isso vai se aprimorando. Guardem, gente. Guardem esses textos que vocês estão fazendo desde o início, aquilo que está sendo devolvido pelos professores que estão corrigindo, e vão analisando o processo de construção da escrita de vocês, para vocês verem como que vocês estão evoluindo. Isso é tão bacana porque a gente não vê na hora, a gente vê ao longo do processo. E é muito bacana quando eu vejo, como o ano passado, alguns alunos que tinham dificuldade, até mesmo a construção gramatical, às vezes é alguma coisa ligada à concordância, às vezes era alguma coisa ligada à pontuação, que são erros muito recorrentes, e que no final já não errava mais. A crase também, que é outra recorrência, que às vezes aparece, né? Tem gente que continua insistindo, vamos dizer assim, persistindo em alguns erros, e esses pequenos pontos, eles são fantásticos, né? Quando a gente analisa ao longo e percebe, olha, não é que eu não consigo, eu não estou errando mais, eu consegui vencer o meu desafio, eu consegui vencer minha dúvida. Isso é muito importante. E é ao longo, porque à medida que vocês conseguem ver isso ao longo do processo, vocês vão perceber que isso vai ser levado para todo o processo de produção escrita que vocês vão ter no lado acadêmico, porque toda universidade, né, pública ou privada, vai exigir de vocês o processo da escrita, independente, né, do curso que vocês escolheram. Mas eu escolhi exatas, como assim eu vou ter que escrever? Não tem como, para expressar também, ligada à matemática, vocês vão usar a linguagem matemática, mas vocês vão precisar da língua mãe, né, da língua pátria. Bom, a primeira questão discursiva é sobre a nossa aula aí de pronome, que é a aula 9. Neide, vocês vão perceber. Diga. qual aula que é? É a aula, na verdade, é a apostila 3. Nós vamos pegar as questões discursivas. Então, são todas as questões discursivas que vocês têm na apostila 3. Eu vou jogá-las na tela, Ian, mas se vocês quiserem acompanhar, eu não sei se vocês tiveram tempo de fazer, que eu sei que a vida do avançado é maluca, né?
seja virtual, seja no real. Um avançado não pode parar, né? Não tem tempo para isso, infelizmente, mas a gente vai exercitando e encaixando aquilo que for possível, certo? Então, as primeiras aí são de pronome, as duas primeiras. Vocês vão perceber que elas são tudo interrelacionadas, né? Uma coisa não desmembra a outra. Eu vou jogar a pergunta, que é essa aqui, ficou meio com um tamanho diferente, gente, porque quando você vai pegar da apostila do SAS lá, não é fácil. E às vezes fica um pouco desfocado, não é? Por mais que eu tente, recorte, colo de novo, eu teria que digitar tudo de novo. Imagina aí, tempo que a gente infelizmente não consegue ter nesse momento, por isso que a questão do recortar aí para mim é importante. E para vocês acompanharem, eu acho importante que tenha na tela. Eu acho que é mais visual. Vamos supor que você está aí um pouquinho distante do livro, eu estou tentando acompanhar, não deu tempo de pegar tudo, o outro professor estava na outra apostila, então dá para a gente ir contornando a situação e compreender o que está ali, tá certo? Aí também lá no comando, eu vou ler o comando e retomo com vocês o texto. No texto, há um pronome pessoal usado para substituir a expressão à língua portuguesa. Então, primeiro, pronome pessoal, ele pode ser do caso reto e do caso oblíquo. Ou seja, exercer papéis, desempenhar papéis ligados ao sujeito, ou desempenhar papéis ligados ao complemento, ao objeto. Beleza. Mas ali, ele está pedindo para a gente observar que vai estar substituindo a expressão à língua portuguesa. Então, eu só vou poder ter um pronome feminino singular. Então, isso já me ajuda a verificar o que eu tenho. Então, vou ler o texto e vocês vão perceber rapidamente ali qual é o pronome. É um pronome muito recorrente que nós usamos constantemente. Todo dia, 200 milhões de pessoas. Essa palavrinha interessante na concordância, viu, gente? Tá vendo que tá no masculino? 200 milhões, né? E não 200 milhões de pessoas. E concorda exatamente com milhões que vocês estão vendo aqui, embora sejam pessoas. A concordância com o numeral também está lá naquele resumão. E ajuda a gente a tirar algumas dúvidas que, a hora que a gente está escrevendo na redação, você fala, não, e agora? Qual palavra que eu uso aqui? Tá? Todo dia, 200 milhões de pessoas levam suas vidas em português. Fazem negócios e escrevem poemas. Brigam no trânsito, contam piadas e declaram amor. Todo dia, a língua portuguesa renasce em bocas brasileiras, moçambicanas, goesas, angolanas, japonesas, cabo-verdianas, portuguesas, guineenses, nossas línguas mestiças, temperadas por melodias de todos os continentes, habitadas por deuses muito mais antigos e que ela acolhe como filhos, língua da qual povos colonizados se apropriaram e que devolvem agora reinventada. Língua que novos e velhos imigrantes levam consigo para dizer certas coisas que nas outras não cabem. Toda noite, 200 milhões de pessoas sonham em português. Bom, é um texto, inclusive, que esbarra no poético, não sei se vocês conseguem percebê-lo assim. E qual o pronome vocês localizariam ali que foi utilizado para substituir a língua portuguesa? Eu vou já deixar claro para vocês que é um pronome pessoal do caso reto. Aí só pode ser um. Qual é? É o ela. É o ela. Esse ela que está aqui, né? Ele retoma a língua portuguesa que foi citada desde o início do texto para fazer jus a uma série de utilizações, né? Que a gente faz com a própria língua portuguesa para dizer aquilo que a gente pensa, que a gente sente, aquilo que a gente deseja, certo? É um texto que vale a pena. Nós temos alguns autores aí que eu acho que ressignificam muito a língua portuguesa. Clarice Lispector, por exemplo, que não era brasileira, né? Ela era ucraniana e veio para o Brasil ainda bebê, aos 9 meses, e se apaixonou pela língua portuguesa, transformando a língua como a sua língua mãe, né? E tantos outros poetas que a gente tem por aí. Um poeta português, por exemplo, que outro dia eu estava vendo uma palestra muito interessante de filosofia que esbarrava no conteúdo poético dele, que é Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, ele foi alfabetizado em inglês. Ele poderia ter usado a língua inglesa e não a língua portuguesa, mas ele também era um apaixonado pela língua portuguesa. Claro que ele fazia essa vertente, usava essa vertente de Portugal, mas a paixão dele pela língua portuguesa é espelhada nos inúmeros textos, poemas e heterônimos que ele deixou para a gente. Então, eu acho que é interessante a gente pensar na importância da gente valorizar a nossa língua materna. Claro que a gente não pode desmerecer as outras, né? Especialmente o inglês, que está virando aí, ó, uma ponte, né, para qualquer outra área
Talvez por isso a necessidade do ensino se transformar em bilíngue na maior parte das escolas, né? No Brasil e também no exterior. A necessidade de fazer isso já é devida a essa questão, globalização, né? Essa questão do mundo todo aberto a tudo. Vamos à questão 2, que também ainda é da aula 9. Ela traz um texto curtinho, da Ana Cristina César. Esse, quanto menor um texto, mais complexo talvez seja a nossa interpretação. É uma questão da Unicamp. E aí traz assim, eu vou ler o texto porque ele vai ser fundamental para a gente responder a letra A e B, tá? E se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês me interrompem. Atrás dos olhos das meninas sérias, mas poderei dizer-vos que elas ousam, ou vão, por injunções muito mais sérias, lustrar pecados que jamais repousam. Olha o contraste que ela diz, meninas sérias, lustrar pecados. Será que as meninas sérias seriam aquelas que não pecam? Ou será aquelas que, ainda que sérias, ousam ser elas mesmas e, de alguma forma, pecar, né? O que seria esse pecado para Ana Cristina César? Não é bem em cima disso que as questões da Unicamp vão, né, tratar, vão explorar, mas eu acho que uma fonte aí é interessante. Na letra A, né, tá assim, o texto anterior encontra-se no livro A Teus Pés, de Ana Cristina César. Leio atentamente e respondo as questões, E, A e B. Indique a quem se refere no texto a segunda pessoa do plural vós, que está na segunda linha. E a terceira pessoa do plural elas, que também está um pouquinho para frente, na mesma segunda linha. Que está aí. E aí, gente, o que vocês responderam na A ou responderiam? A quem se refere o vós e a quem se referem o elas? O vós seria quem tá lendo, né? Isso, quem está lendo. E elas, as meninas. As meninas sérias, exatamente. Eu preciso de ir no título, olhar para o título e entender, olha como que o texto faz, ele faz perguntas retóricas. O que é pergunta retórica? São aquelas perguntas que necessariamente o texto às vezes não responde, mas ele questiona, apresenta o questionamento e deixa nas mãos do leitor. Ah, eu posso usar pergunta retórica no texto? Posso, desde que eu comente a pergunta retórica, tá? Ou apresente uma resposta possível para essa pergunta retórica. Posso finalizar o meu texto, né? Uma injunção, que ele até cita injunção aqui, né? Eu posso fechar minha injunção, eu posso fechar minha conclusão com uma pergunta retórica? Não posso. Na redação do Enem, eu não posso, porque vai dar a ideia de que eu não finalizei, né? De que eu não concluí, que eu não fechei. Mas eu posso usar no início, né, da minha conclusão e apresentar toda a minha injunção em cima de uma pergunta retórica. Isso cabe, né? Eu tenho que saber usar e não usar excessivamente também, tá? Tudo sempre dentro daquela questão do bom senso, do equilíbrio, beleza? Exatamente o que foi respondido, né? O vós refere-se ao interlocutor, a quem o narrador se dirige, com quem ele está falando. Ah, eu posso dizer o leitor? Posso, não tem problema nenhum. O que é interlocutor? Interlocutor é com quem eu estou falando. Então, se eu estou falando e vocês estão me ouvindo, eu sou locutora e vocês são meus interlocutores. Se por acaso alguém fala aí, né, do outro lado, e eu ouço, aí essa interlocução se inverte. E você passa a ser locutor e eu passo a ser interlocutora. Então, o interlocutor ou interlocução, né, esse processo da conversa, tá? É o diálogo. Lembrar que o interlocutor, a gente pode falar os interlocutores de uma conversa. Aí é o locutor e o seu receptor, ou é o locutor e o seu interlocutor, também tá, beleza? Então é com quem ele está falando, a quem ele está se dirigindo, como a gente está falando ali. E o elas? Retoma a palavra meninas, ou a expressão meninas sérias, mencionada no título. Vamos a B, que também em cima desse texto eu reproduzi porque eu acho que ele é curtinho e ajuda para a gente interpretar. Aí eu só tirei o autor, porque para colocar a questão maior e a gente poder analisar. Mas poderei dizer-vos que elas ousam ou vão, por injunções muito mais sérias, lustrar pecados que jamais repousam. Por meio da partícula ou, o poema estabelece uma alternativa entre duas situações, a ousadia e a ação de lustrar pecados. Explique de que maneira a primeira situação é diferente da segunda, levando em consideração o título do poema.
que vocês responderam aí, ou responderiam diante de uma questão dessa, para argumentar? Com resposta que seja objetiva, né, relativamente curta e aberta. Confesso que me perdi na questão, Neide. Ó, você tem o ou aqui, ó. Eu vou grifar ele ali, tá vendo? Então, pensa, se ou, quando eu falo assim, ou você faz isso ou você faz aquilo, qual que é o papel do ou? Você tem que escolher. Ele te apresenta uma alternativa, que é o que está falando aqui, ó. Uma alternativa entre duas situações. Uma delas é a ousadia, olha lá, mas poderei dizer-vos que elas ousam ou vão por injunções muito mais sérias, ilustrar pecados que jamais repousam. Olha a contradição que ele está querendo dar. Oi, diga. Seria, tipo assim, de que forma a gente olharia isso? Tipo, de que forma a gente veria essas meninas? Sim. Ou seja, a gente tem a mania de pré-julgar todo mundo, né? Dizem até que a gente leva apenas 7 segundos para julgar alguém. A gente bate o olho e o nosso cérebro ele é tão rápido que só de observar determinadas características a gente já faz um pré-julgamento. Tem uma propaganda que eu acho que o Integral Scout, não sei se é do ano passado, se é do ano atrasado, trouxe em uma das apresentações, um dos grupos apresentou, que é uma propaganda curtinha, depois se vocês puderem entrar na internet e vejam, ela acho que ele tem 2 minutos só. Vou ver se eu acho também para vocês, porque às vezes a gente fala assim, a gente não pensa, consegue prever tudo, né, na hora de produzir material. Nessa propaganda da Coca-Cola, por sinal, eles fazem um experimento científico social, um experimento científico social. O que eles propõem? Eles propõem pessoas completamente diferentes a se reunirem. E essas pessoas se reúnem no escuro. Então, assim, tem gente de todas as formas, né, crenças, bases acadêmicas completamente diferentes. E essas pessoas se sentam em torno de uma mesa, no escuro, e elas têm que conversar. Então, à medida que elas vão conversando, elas vão pré-julgando o outro apenas pela fala. Então, elas não estão vendo a pessoa, né, que é maior. Quando as luzes, né, são acendidas, né, eles colocam na claridade, aí as pessoas falam, nossa, mas isso é tão diferente do que eu pensava. Eu imaginava que ele poderia ser você, pela maneira como a pessoa julga. Então, a nossa percepção do outro, ela às vezes precisa de ser repensada. Nossos preconceitos são embasados nisso, tá, gente? Em julgamentos antecipados. Então, é mais ou menos isso que você disse mesmo. Aqui, a resposta possível é uma das que estão aqui. Claro que essa aqui não é a única, vocês poderiam construir de forma diferente. A primeira vai sugerir que o desejo de ruptura com a moral, por quê? Porque a ousadia, né? Está falando da ousadia. E o senso comum do contexto social em que as meninas vivem. Então, ou seja, mas poderei dizer-vos que elas ousam, ou seja, elas têm desejo de romper com o senso comum que diz que elas têm que ser sérias, atrás dos olhos das meninas sérias. Então, notem que a aparência nem Ô, sempre é Neide, a essência. Diga. ali, tipo, de uma forma mais fácil seria, tipo, ou vão por junções mais sérias, ou lustrar pecados. Não, eu acredito que essas injunções mais sérias é lustrar pecados. Pensa o que seria lustrar pecados, Ian? É Ian mesmo, né? O que seria Isso. lustrar? Vocês já lustraram um sapato, ou lustrar um móvel? O que é lustrar? Passar lustre, não é? Fazer brilhar. Então, imagina, o pecado é aquilo que é proibido. Então, nem tudo aquilo que a gente vê como pecado, especialmente para a mulher, pensa na conduta social que é cobrada da mulher. A mulher tem que seguir determinados padrões, determinadas maneiras de vestir. Ah, isso não tá bacana, isso não é legal para a mulher. Ah, para o homem pode, mas para a mulher não. Mas peraí, por quê? Então, onde que nós temos essa base? Isso tem a ver com o nosso conceito de moral e de senso comum, que é o que está falando aqui. Então, primeiro é a ousadia, que é a necessidade ou a vontade de querer romper com isso. E na segunda, o lustrar pecados, que eu até pus entre aspas ali, ó, intencionalmente, implica um comportamento revelador de paixões, ou seja, tem alguma coisa dentro delas, né, que estão expondo o que elas realmente são. E olha a correlação das culpas religiosas. Por que eu pensei em culpas religiosas ali e o livro também relaciona? Cada palavra pecado. O que a gente vê de conceito de pecado é quando eu tenho um conceito de culpa ou eu estou relacionando aquela concepção religiosa que eu carrego. Certo? Então, eu acho que essa segunda hipótese ali
uma coisa puxa a outra. As injunções mais sérias é que vão além. Elas estão tão dentro delas que talvez elas não percebam, tá? Essa necessidade de querer pecar ou de visualizar o pecado como uma coisa que precisa ser exposta ou expurgada, é porque tudo pode ser visto como pecado. Dependendo da religião que eu sigo, dependendo da conduta que eu possuo, eu vou olhar tudo como uma coisa proibida, diabólica, né? Pecaminosa. E aí nem tudo precisa ser visto como tal. A gente precisa de romper um pouco desses padrões, tá? Eu acho essa questão B, dá para explorar bastante coisa. É claro que ele pediu apenas para situar a diferença da primeira para a segunda, que uma é o desejo, né? E a outra, ela já revela o comportamento que ela esconde, que ela quer esconder ou que ela está camuflando. Por isso, talvez o título, né? Atrás dos olhos das meninas sérias. Eu gosto dessa análise aqui. Alguém tem alguma coisa para acrescentar? Podemos prosseguir? Então, vamos para a aula 10, as duas questões que seguem, né? Também relacionada a pronome. E vai dar esse texto aqui. Eu vou ler ele com vocês, mas daqui a pouquinho. Eu vou primeiro no comando, é uma questão da FUVEST. Gosto bastante da abordagem da FUVEST, tá? Nas questões abertas. Tem uma maneira bacana de associar. Não são questões, nem sempre são questões fáceis, mas são questões bem elaboradas, são questões inteligentes, que exercitam nossa capacidade, né, de construção de boas respostas. Então, eu vou de novo aqui na questão, que está lá assim. Para que o emprego da palavra onde, destacada no texto, seja considerado correto, a que termo antecedente ela deve se referir? Justifique sua resposta. Então, para a gente verificar, eu vou lá no texto e vou lembrar para vocês aí. Onde? Onde e aonde? Donde? Essas palavrinhas antecedidas de preposição, só podem ser utilizadas com referência a lugar. Beleza. Mas eu posso, em algumas situações, e esse texto vai fazer isso bem feito, é um texto do Valcir Carrasco, como vocês veem aí pelo suporte, pelo portador que está aqui embaixo. Ó. E ele traz para a gente o onde, não necessariamente, diretamente, né, relacionado a um lugar físico, mas um lugar possível. Então, vamos ver lá. A praga das selfies. De uma coisa eu tenho certeza. O celular vale apenas pelo momento. Não será feito um álbum de fotografias como no passado, onde víamos as imagens, lembrávamos da família, de férias, de alegrias. As imagens ficaram esquecidas em um imenso arquivo. Talvez uma outra especial seja revivida. Todas as outras, que ideia, só valem pelo prazer de fazer a selfie, mostrar a alguns amigos, mas o significado original da foto de família ou com amigos, que seria preservar o momento, está perdido. Vale pelo instante, como até grandes amores são hoje em dia. É o sorriso, o clique e obrigado. A conquista, uma foto com alguém conhecido. E aí? O onde aí não é uma referência direta a um lugar físico, ou seja, não está falando da casa, né, não está falando da escola, não está falando da cidade, mas é um lugar possível. Que lugar seria isso? O que vocês me dizem? É o álbum de foto? Isso. Então, eu penso o seguinte, as imagens estão onde? No álbum de foto. Vimos as imagens onde? No álbum de fotografias, certo? É isso mesmo, é o álbum de fotografias. Não é muito convencional, porque há uma tendência da gente achar que poderia estar retomando a ideia de tempo, que é o passado que está antecedendo, né? Então, eu tenho que tomar cuidado, porque para retomar tempo, eu não vou poder usar onde, tá? Eu vou ter que usar um em que, ou no qual, né, dependendo da situação, dependendo da palavra que tiver relacionada, certo? Mas para álbum de fotografia, como uma ideia de localização da imagem, da foto, cabe, beleza? Bom, o que eu tenho então lá? B. Reescreva a frase. Essa é bacana para a gente pensar em recursos estilísticos. O que é recurso estilístico? Quando eu escrevo, eu ponho uma pontuação pressupondo uma leitura, que é o que ele fez aqui. Mas ali cabe uma outra. Que outra pontuação vocês dariam para a frase? Todas as outras, que é a ideia, substituindo os dois sinais de pontuação, vírgula e ponto, que nós estamos vendo ali, nela empregados por outros, de tal maneira que fique mais evidente a entonação que ela tem no contexto. O que vocês me dizem? Eu vou jogar o texto aqui, porque eu acho que dá para vocês terem uma visualização melhor. Está bem no meio. Tipo, um ponto de interrogação? Sim. Porque quando a gente vê aqui, olha lá.
exclamação também. Isso, porque ele joga com essa imagem, né? Ó, as imagens ficaram esquecidas, é um imenso arquivo. Talvez uma outra mais especial seja revivida. Todas as outras? Que ideia! Mais ou menos isso que você sugeriu. É exatamente a sugestão do livro de vocês, tá? A vírgula aqui pode ser perfeitamente substituída pelo sinal de interrogação, tá? E o que ideia cabe muito bem a exclamação. Aí tem um porquê, tá? Há uma pressuposição. O que é uma pressuposição? Uma ideia, uma imagem, uma coisa que a gente está inferindo pelo contexto do texto, de que trata de uma pergunta retórica, ou seja, como se estivesse perguntando, igual eu falei da pergunta retórica lá no outro texto, né, da Ana Cristina César, ele faz uma pergunta, ele joga essa ideia, como se fosse uma interrogativa indireta aí, a respeito do que aconteceria com as outras fotografias, e ele mesmo responde, que ideia, ou seja, elas se perdem com o tempo, elas não têm o mesmo valor. Então, eu acho que é uma questão inteligente, a maneira como ele abordou, eu acho que subverte a maioria das coisas que a gente vê por aí. Ok? Bom, vamos passar a segunda, que também é da Unicamp. Gosto particularmente dessa questão, viu, gente? Deixa eu abrir só assim, porque fica muito estranho aqui no meio da tela. Então, primeiro, Milor Fernandes, gente, tem uma curiosidade sobre ele que não sei se vocês conhecem. Era escritor, quadrinista, chargista, muito inteligente, colunista da Veja por muitos anos. Acho que ele morreu em 2018, se eu não estiver enganado. Então, ele viveu bastante. Ele era, como está falando ali, ó, dramaturgo, jornalista, humorista, autor de frases muito célebres, muito conhecidas, muito famosas. Então, às vezes, ele, com poucas palavras, ele dizia muito. Uma curiosidade sobre Milor Fernandes é que ele descobriu que ele era Milor só aos 18 anos. Como assim? O nome que a mãe e o pai escolheram para ele era Milton, né? Mas ao ser registrado, naquela época fazia todos os registros à mão, a letra da pessoa, ao grafar Milton, né, fez com que o N final, o M, melhor dizendo, é N, né? Talvez acho que a mãe tenha pensado em M, não sei. Parecesse um R e o corte do T parecesse o circunflexo. Então, quando ele foi foi se alistar aos 18 anos, né? E o militar que o chamou pelo nome, o chamou Milor e ele não se percebia. Ele falou, seu nome é Milor, olha pelo seu registro, pela sua certidão. Isso daqui não é um T, isso aqui é um acento. E no final também é um R, seu nome é Milor. E ele gostou, porque Milton existiam muitos, mas Milor só existia ele. Tá? Então, a história do nome dele faz jus a ele mesmo. E aí ele faz aí uma construção de uma frase que diz muito, com poucas palavras. Essa frase utiliza o porquê de duas maneiras, e elas não... A palavrinha porquê pode ser grafada, a expressão porquê, né, vamos dizer assim, pode ser grafada de 4 formas diferentes. O porquê pode ser grafado junto, sem acento, como vocês estão vendo aqui, junto com acento, quando eu coloco o artigo, né? Ele pode ser grafado separado, com acento, quando está próximo do sinal de interrogação, separado, sem acento, quando ele está no início de uma interrogativa, se ele dissesse assim, por que é filosofia, e pusesse o ponto de interrogação depois de filosofia, esse acento não existiria, tá? Então, nós temos 4 formas de grafar o porquê. E quando a gente está escrevendo, a gente fica, e agora? Como que eu vou escrever esse porquê? Tá bom? Depois a gente pode comentar, é uma questão ortográfica que ajuda a gente até mesmo a interpretar. E é isso que o Milor Fernandes faz com jogada interpretativa. O que ele faz aqui? Aqui ele está fazendo claramente uma pergunta. E aqui ele está usando o porquê, respondendo a primeira pergunta. Certo? Então, vamos lá. Explica a diferença do... Primeiro, deixa eu brincar com a palavra, né? Por quê é filosofia? Por quê é pretensão? Se eu não verificar, se eu não visualizar escrito este porquê e escrito este porquê, eu não vou conseguir interpretar, eu não vou conseguir entender o funcionamento linguístico que o Milor Fernandes quis dar essa frase. Explique a diferença do funcionamento linguístico da expressão porquê, indicada nas 2 formas de grafá-la. E aí, o que é que vocês me dizem? Ô, Neide. Diga. O que é pretensão? Pretensão é, como que eu vou dizer, é um desejo exagerado. Quando eu digo assim, mas você é pretensioso, hein? O que eu estou querendo dizer? Você está sendo audacioso,
ou até mesmo uma pretensão. A palavra pretensão, ela quase sempre julga num campo negativo. A semântica dela tende ao exagero, mas é um exagero negativo, porque eu posso ser verborrágica, por exemplo, essa palavra eu acho que muita gente não conhece, e nós usamos constantemente, tá, gente? O que é esse verborrágica? Vou usar, sexta-feira nós vamos explorar verbo, pelo menos eu iniciar, nós vamos fazer verbo com muita calma, porque eu sei que muita gente vai ter dúvida, e dá mesmo, tá? Porque é uma base que não fica muito sólida lá no ensino fundamental, então a gente tem que sanar algumas falhas, algumas lacunas no terceiro ano, e isso é normal. Quando a gente fala de verborrágico, eu tenho a palavra verbo dentro de verborrágico, né? O que é hemorragia ou hemorrágico? É o exagero do sangue, tem muita ligação aí com a ideia da pretensão. Então, ser verborrágico é falar demais. Aí é curioso, porque dizem que a mulher fala 4.000 palavras a mais por dia do que os homens, vocês sabiam disso? Claro que tem homem que ganha, né? Eu tenho alguns casos aí ao longo da história que eu tenho alunos que falam mais do que os alunos, né? Tem exceções, mas a mulher tende a falar muito mais ou precisar muito mais de palavras do que os homens. Então, essa pretensão tem a ver com esse exagero. Nós vamos comentar um pouquinho aí na explicação. Eu queria que vocês aí me dessem a visualização. O porquê que esse primeiro porquê para ele é considerado filosofia e que o segundo porquê é considerado pretensão, sabendo aí que essa pretensão tem a ver com exagero e tem um campo semântico negativo. O que vocês acham? O que vocês interpretariam aí se vocês estivessem diante de uma questão dessa numa prova ou um sistema seletivo que tivesse que escrever algo aí? O que vocês responderiam? Eu acho que o primeiro é filosofia, porque a filosofia sempre fica questionando, né? E esse porquê tá dando a ideia de pergunta. Exato. E o segundo? O outro é, tipo, é explicativo, não é? Isso. Então, Resposta aí é explicativa. pretensão. É pretensão, ou seja, se a gente quer explicar demais, acaba não resolvendo. Ou seja, então vamos lá, essa resposta foi eu que construí, não sei se ela ficou muito clara, tá? A forma por quê que vocês estão vendo lá, com o sinal de interrogação, até deveria ter colocado aí na minha resposta, inclusive o sinal de interrogação junto, faz parte, ele tem valor de pronome interrogativo, ou locução pronominal interrogativo. E representa bem o papel da filosofia, como você mesmo disse, Ian, que é o de questionar tudo. O papel da filosofia é não concordar, é fazer pensar. Diga. O pretensão, não pode ter, tipo, o mesmo prefixo de pretender, não? Tipo, no futuro, eu pretendo explicar, aí por isso... Sim, eu acho que faz todo sentido, eles têm uma correlação, mas quando você joga para a ideia da pretensão, que a gente tem ali na última, né, na segunda colocação, ele quer dizer o seguinte, será que eu consigo explicar tudo? Vocês acham que tudo é possível de ser explicado? Quando a gente fala de sentimentos, como a gente começou falando de razão e emoção, não sei se vocês se lembram, tem muitos sentimentos que a gente não consegue explicar. Por exemplo, quando a gente ama uma pessoa, a gente ama e ponto. A gente não consegue explicar por que a gente ama aquela pessoa, né? Se a gente consegue justificar, se a gente consegue explicar, não é amor. Ah, ele é bonito, é por isso que eu amo. Ah, mas então você é uma beleza, você não é uma pessoa. Né? O que ela é de verdade é muito mais do que uma coisa específica. Então, o questionamento, ele é necessário. As explicações são excessivas, são exageradas. Nem tudo vai ter explicação, certo? Então, quando eu tento explicar algo para vocês, eu posso conseguir explicar uma parte, né? Vocês podem conseguir me entender até certa parte, mas vocês podem ter uma explicação diferente da minha. Quantas vezes, né? A gente constrói respostas com visualizações completamente diferentes e são possíveis. Eu imagino uma pergunta, coloco uma pergunta numa prova, por exemplo, quantas vezes isso não aconteceu comigo ao longo de quase 18 anos de sala de aula? Exatamente nesse mesmo papel. Às vezes eu imagino uma resposta. Beleza, a maioria vai conseguir visualizar a minha resposta. Mas e tem sempre um pequeno grupo que consegue ter uma visão diferente da que eu imaginei. E não é porque é diferente da que eu imaginei que a pessoa está errada. Por quê? Porque a gente não consegue explicar tudo ou conseguir ter a exata dimensão de tudo. Por isso que a pretensão, ela caminha nessa dimensão do exagero, que foi, né, relacionado aí, pelo menos a meu ver, pelo Milor Fernandes. Por isso que ele diz que o porquê, a explicação de tudo é impossível, né? Exagero vai além de tudo. Ô, Neide. Diga. Qual que é a diferença de porquê separado com acento e porquê separado e sem acento?
Esse porquê que você está vendo aqui, ele tem valor de explicação, né? Que é o segundo porquê, não é o primeiro não. Aqui, ó, esse porquê. Esse porquê ele vem explicar, responder a pergunta que foi feita anteriormente, certo? Ele tem valor, como está falando aqui, de explicação. Imagine, por exemplo, quando você vai dar um motivo. Eu fiz isso porque minha mãe pediu. Então, você está explicando por que você fez isso, justificando a sua ação. Quando você utiliza o porquê, que é o que você está me perguntando, com acento circunflexo aqui e junto, ele tem valor de substantivo. Eu queria entender, Maria Laura, o porquê da sua pergunta, o porquê da sua dúvida. Então, esse o porquê, um porquê, né? Tal porquê, ele está transformando a conjunção ou a locução conjuntiva ou pronominal em substantivo, certo? Então, toda vez que vocês tiverem um porquê acentuado, vocês vão observar que ele está antecedido de um artigo, que pode ser definido ou indefinido. Não, eu falo o porquê separado, tipo, o primeiro e o porquê é filosofia. Então, você está falando porquê separado e sem acento? Ou esse aqui? É o sem acento, se eu quero saber. A diferença do com e o sem acento separado. Então, por exemplo, se ele viesse aqui, separado, por qual razão? Por qual motivo? Certo? O valor dele é exatamente esse. Se eu tivesse assim, uma interrogativa indireta, explique o porquê da filosofia ser questionadora. Explique porquê, melhor dizendo, explique por que a filosofia é tão questionadora. Explique por qual razão a filosofia é transformadora, questionadora. Esse porquê seria separado, sem acento, porque você está fazendo uma interrogativa indireta. Pode ser substituído perfeitamente por qual razão. Certo? Eu vou ver se eu faço um esqueminha. Eu entendi agora. Eu acho que eu tenho até numa tabelinha a escrita dos 4, porque dá muita dúvida. E eu acho que acrescenta, né, na nossa explicação. Às vezes eu trago para vocês até para sexta-feira. E eu não esqueci da Melissa, não. Já fiz o esqueminha da pesquisa dela, da pergunta lá sobre a dupla negação. Se ela estiver na sala aí, vocês vão dando um toque. Eu vou postar para ela separado, bonitinho. E aí, se mais alguém quiser, a gente encaminha para a sala toda. Às vezes eu até posto para vocês de uma maneira geral lá no acadêmico, porque aí quem quiser consultar, quem quiser analisar, é acréscimo, tá? Postem lá pra gente, Neide, por favor. Eu acho que soma. E aí eu ponho do porquê também. Deixa eu até colocar aqui. Eu acho que eu tenho até salvo no computador em algum lugar. É só localizar. Mas como eu tenho uma live de trás da outra, depois da outra, eu vou fazer isso no final da tarde de hoje e posto para vocês de hoje para amanhã. Beleza? Eu até tenho que ficar atenta que o meu aqui já Beleza, Neide. Vocês têm outras 10 e eu também. Então tem que dar uma rebolada aqui para a gente andar mais rápido. Eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar mais uma questão, nós vamos frisar que é a letra B dessa da Unicamp, tá? E a gente fica faltando poucas questões para a gente fechar na sexta-feira. Isso não der tempo de eu introduzir e ver. Não tem problema. Eu vou começar a ver com vocês, nós vamos precisar de mais tempo, eu já andei separando material para a gente poder falar. Vamos usar tirinhas, vamos usar propaganda, vamos usar charges para a gente entender o papel do verbo bem detalhadamente e dar uma base bem bacana, porque ele vai ser necessário para o resto da base gramatical que eu vou precisar com vocês. Ele é o ponto de apoio da sintaxe, então se eu não detalhá-lo mais, vocês vão ter dúvida, beleza? Então vou pegar a letra B e a gente fecha. Diga. Uma dúvida mais geral, assim, tipo, a gramática que a gente vê no terceiro ano, ela é mais voltada para a prova ou para a escrita, tipo, redação, essas coisas? Eu acho que ela é abrangente para os dois lados. Vocês podem observar que sempre eu comento com vocês. Isso daqui vocês vão precisar particularmente no texto. Não, isso aqui vocês vão ver dentro de questões. Por isso que eu gosto, Ian, de explorar esse tipo de questão que nós temos aqui, que é a questão discursiva. Mas eu não vou fazer uma prova aberta de português. Mas e se você tem que fazer uma análise de uma questão fechada, você consegue visualizar o que está pedindo ali na questão aberta, você já tem o ganho daquilo ali, certo? Então eu acho que ela amplia o leque. Quando você tem uma boa base gramatical, você interpreta com mais coerência, com mais consistência, você tem mais segurança naquilo que você está interpretando, e na hora de escrever, você vai ter mais facilidade também. Eu acho que uma coisa puxa a outra, tá? Vamos ver essa letra B rapidinho e a gente conclui aqui. Explica o sentido do segundo enunciado do texto, que tem tudo a ver, a gente já até comentou, porque é pretensão, levando em consideração a forma como ele se contrapõe ao primeiro. Lembrar que o primeiro dá o dom de pergunta e de questionamento, o segundo da ideia de explicação do primeiro, né?
E considere, em sua resposta, apenas o sentido atribuído à palavra pretensão. Aí já tem uma pergunta que foi feita, né? Lembra que eu falei da ideia do exagero? Aí ele está associando a pretensão com uma vaidade exagerada ou presunção, certo? Então vamos lá. Bom, na frase de Milor Fernando, perguntar é filosofar. Nós falamos sobre isso na primeira questão. Eu acho que a gente, ao falar da letra A, a gente já acabou esbarrando na resposta da letra B. O lugar do conhecimento, a filosofia, explora o quê? Buscar respostas, ter dúvida, né? Lembrar, gente, que para a filosofia, uma boa pergunta, eu acho até que não é nem para a filosofia, acho que para a vida da gente, mas uma boa pergunta é mais importante do que dar uma boa resposta. Por quê? Porque se eu estou questionando, eu vou refletir, né? Eu vou pensar nas possibilidades, muitas, de responder aquela pergunta. Contudo, para ele, para a filosofia ou para esse autor, seria um ato de soberba. O que é a soberba? A questão daquela pessoa que se sente melhor que as outras, tá? E que distancia o sujeito do lugar do conhecimento, aquela pessoa que busca, né, que é sábia para a filosofia, da dúvida e aquela coisa toda, é mais importante que a certeza. Então, eu acho que é exatamente o que a gente falou na letra A. A filosofia, ela valoriza muito mais como lugar do conhecimento o ter dúvida do que emitir qualquer resposta. Dar qualquer resposta é muito fácil, mas perguntar adequadamente ou fazer uma boa pergunta e deixar o outro, né, na saia justa é muito complexo. Isso é típico do fórum, gente. Quando vocês estão ali elaborando as perguntas, lembra que elaborar as perguntas é muito mais complexo do que pensar nas respostas que os outros vão dar para as perguntas que vocês criaram, certo? Alguém quer acrescentar alguma coisa para a gente fazer o nosso fechamento e concluir aí? Acho que tá tranquilo, Neide. Tá de Tá? boa, Neide. Então tá ótimo. Nós vamos continuar a partir dessa questão aqui que vocês estão vendo da FUVEST, tá? Acho que da aula 11, vai ficar a aula 11 e 12 para a gente comentar 4 questões e introduzir ou iniciar verbo na sexta-feira. Combinado? Bom, bom dia para vocês, boas aulas, fiquem bem e lembrem, Ô, Neide, a questão é agora. Diga. se você acabar a apostila 4 e a gente tiver voltado, como é que eu vou fazer? Ih, não, isso aí a gente vai adequando. E pode ter certeza que não vai dar, não. O verbo vai me tomar muito tempo. Eu dei uma aceleradinha, não sei, eu devo estar um pouquinho mais adiantado do que a maioria, porque eu preciso de mais tempo em verbo, gente. Pode ficar tranquilo. O verbo vai me demandar bastante tempo. Tem Beleza, alguns valeu. vocês vão ver que tem algumas matérias que, por mais que eu queira, não adianta, não fica, né, fica cheio de dúvida, fica cheio de lacuna. Então, para a gente ver de uma maneira adequada, tem conceitos, tem bases que eu vou precisar de mais tempo. E verbo é uma delas, certo? Então, bom dia para todos, viu? Fiquem bem, se cuidem. Tchau, Valeu, Neide. bom dia também. Tchau, galera. Bom dia. Obrigada. Obrigada. Obrigada a vocês.